Olá pessoal, estamos aqui com o nosso segundo episódio, Pode ou Não Pode, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a moralidade dos atos humanos e vamos aplicar num caso bem concreto, que é algumas questões de namoro, né? Porque há muitas perguntas sobre o namoro, né? Eu me apresentei na última aula, ainda que a gente já é conhecido, né? A gente já se conhece de outros momentos aí no Santa Carona, mas o link para comprar o meu livro, primeiro, né? Que é o de Cristologia, Jesus Cristo, o único Salvador, um tratado de Cristologia e de Soteriologia, no qual você pode conhecer de maneira católica a figura de Jesus Cristo. O link está no vídeo aí, né? Então você pode clicar aí e seguir para comprar o livro, se assim desejar. Então vamos ver. As fontes da moralidade são, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1750, as fontes da moralidade são o objeto, o fim e as circunstâncias, né? Repito, o objeto, o fim e as circunstâncias. Então, o que é o objeto? O objeto é aquela realidade, digamos assim, entre aspas, mais material. Por exemplo, matar. O ladrão está lá pronto para matar alguém. Então, qual é o objeto da ação dele? O objeto da ação dele é o matar, né? O fim, ele se identifica muito com o objeto, porque o que ele quer? Matar. Então, qual a finalidade dele? Matar. Então, vocês podem observar que, no fundo, a diferença entre objeto e fim é que o objeto se refere mais, digamos assim, à formulação daquilo que se quer, é algo mais objetivo, portanto, enquanto que o fim é algo mais subjetivo, aquilo que eu intento, qual é a minha intenção. Porque o fim tem razão de intenção nas nossas ações morais, tá? Então, matar. O objeto é o ato de matar. É o ato de matar enquanto que ele é pretendido pelo que mata, por aquela pessoa que está matando, né? Então, quer dizer, vocês observaram que é quase a mesma coisa, o objeto e o fim é quase a mesma coisa, com a diferença de que o objeto está na ação, enquanto que o fim está na intenção, certo? Depois você tem as circunstâncias, né? Quer dizer, é muito diferente matar numa circunstância em que alguém me agride e eu tenho que defender a minha vida. Então, logicamente, o ato de matar já não tem o mesmo valor moral que se teria se eu fosse um ladrão e fosse lá no banco, roubasse e matasse, tá? Então, as circunstâncias, quer dizer, me agrediram, né? Eu estou agindo em legítima defesa, eu acabei matando, então, logicamente, o valor moral dessa ação não vai ser a mesma do que matar roubando um banco. Matar roubando um banco é um ato grave, é um pecado grave, evidentemente. Agora, matar defendendo-se tem que receber um outro valor moral. A mesma coisa a gente pode aplicar aqui, ó. Tem que receber um valor moral diferente matar a mãe do que matar alguém que está passando pela rua e que não é a sua mãe. Os dois são graves, tá? Mas é mais grave matar a mãe do que matar alguém que está passando pela rua, tá bom? A moralidade dos atos humanos, segundo o Catecismo da Igreja Católica, depende. Olha só que interessante, diz o Catecismo. A moralidade dos atos humanos depende do objeto, do fim e das circunstâncias. Quer dizer que o objeto, o fim e as circunstâncias determinam a moralidade dos atos humanos. Vocês entendem, né? Então vamos aplicar isso ao namoro, né? Ao namoro. Como eu falei que nós vamos aprender isso e vamos fazer uma aplicação prática, né? O pessoal pergunta, o que pode no namoro, né? Aí as perguntas típicas são essas, né? Pode beijar? Pode beijar de língua? Pode abraçar? Não pode abraçar? E não sei o que mais, tem que pegar só na mão? Pode beijar, enfim, essas perguntas, né, que o pessoal fazem tantas vezes. Então, vamos analisar isso de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, qual o objeto do ato quando os dois namorados se beijam? Então, o objeto é beijar, né? Em princípio, só isso, né? Qual a intenção? Aí cada um tem que responder. Aí eu não consigo entrar. Eu sei avaliar que o beijo foi um beijo, tá bom? Agora, qual a intenção ao beijar? Opa, aí cada um sabe. O que nós sabemos é que nós não podemos nos colocar em ocasião próxima de pecado. E nós sabemos que
nós podemos sim colocar-nos em ocasião remota de pecado. Entende a diferença do próximo e do remoto? Então, em ocasião próxima de pecado, quer dizer, colocar-se em ocasião próxima de pecado mortal é já fazer um pecado mortal. Lembra que o Senhor falou da intenção? Quando Jesus Cristo fala, vocês ouviram o que se disse, né? Não o que se disse, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar com má intenção para uma mulher no seu coração, já cometeu adultério com ela no coração. Entenderam? Eu posso olhar para qualquer mulher na rua, mas qual é a intenção? Qual é o fim desse olhar? Aí cada um tem que se julgar. E não adianta perguntar para o padre, padre, foi pecado ou não foi pecado? Escutem o catecismo da Igreja Católica. A moralidade dos atos humanos depende do objeto, do fim e da circunstância. Quer dizer, são as três coisas juntas. Então o padre, o que o padre pode avaliar na confissão? O objeto. Agora, como é que o padre vai avaliar o fim, ou seja, a intenção? Só se você falar. Então não dá para dizer assim, olha, isso foi pecado mortal, isso foi pecado venial. Nós sabemos que há coisas que feitas com uma intenção e com uma circunstância são pecados mortais. Então por isso a gente distingue entre o pecado material e o pecado formal. O pecado material é aquele que não é imputável. Sei lá, né? É um doido que não tem as faculdades corretas na mente e é bem doido mesmo, meio psicopático, né? Matou uma pessoa. Então, esse doido, ele não, por ele ser doido, o seu ser e a sua consciência não está muito nas suas mãos. Então, essa pessoa, por ser doido e matou, ele não cometeu um pecado mortal, porque ele é doido, totalmente varrido, né? Entenderam? Agora, diferente juízo de uma pessoa que tem as faculdades mentais no seu lugar e de repente mata, né? Vocês entendem? Então, sem dúvida alguma, o louco, quando mata, ele também faz um pecado material. Então, o pecado material é aquele que é matar, mas não é imputável. Quer dizer, ele não está em pecado mortal diante de Deus, porque ele é doido. Ele não consegue fazer um pecado mortal porque lhe falta essa capacidade de conhecimento pleno e de deliberação plena e de voluntariedade plena. Ele é louco. Mas o pecado existiu no sentido de apenas foi material, mas ele não vai para o inferno por causa disso, porque não foi formal. Se entende? Então é isso que eu estou dizendo. O beijo aí no namoro, né? Então o objeto é o beijo. Um beijo não tem nenhum problema, né? Vocês sabem que, enfim, na Idade Média, em algum momento, o pessoal se cumprimentava beijando na boca. Sem ser namorado, tá? Então era muito complicado isso aí. No Oriente cristão, até hoje, a maneira de dar a paz é dar um beijinho no rosto. Talvez vocês lembrem de algum desses patriarcas orientais que vai visitar o Papa e beija o rosto do Papa. Não são gays, tá? Não tem nada a ver com esse assunto. Então, por que o patriarca beija o rosto do Papa? Por um costume oriental. Os orientais beijam no rosto. Certa vez eu vi na Espanha o pai beijando o rosto do filho. É um costume cultural. Tá vendo? Não é simplesmente o beijo enquanto beijo material, enquanto matéria que você tem que avaliar. Agora, se um pai beija o rosto do filho com intenções homoafetivas, então logicamente isso recebe um outro valor moral, né? Quer dizer, você não tem que analisar o beijo dos dois namorados simplesmente. Você tem que entender o beijo num contexto. Qual é o contexto? Aí cada um tem que dizer. Esse é o fim. São as circunstâncias, né? Então, pode beijar ou não pode? Depende, a resposta é depende, né? Quer dizer, depende do quê? Sei lá, se um rapaz, ao segurar na mão de uma mulher, já fica super excitado, eu diria que esse rapaz é melhor que ele não beija, porque ele é meio, com todo respeito, meio taradinho, né? Então, melhor eles não ficar beijando a sua namorada. Mas outro rapaz que beija a sua namorada na boca, na língua, não tem nenhum problema, né? Contanto que se ele é um rapaz que não é tão agitado assim, digamos, né? E ele consegue beijar a sua namorada de maneira casta, inclusive na língua, não tem problema, né? Mas ele é uma pessoa controlada, aquilo não é uma ocasião próxima de pecado, então pode beijar à vontade, né? Tá vendo como é um pouco subjetivo isso aí? Não é a questão, o beijo em si que eu tenho que avaliar, mas o beijo em si num contexto de o que cada um quer quando faz aquela ação, né? Numas circunstâncias adequadas também, né? Então isso daí é muito importante a gente avaliar, né? Então eu não posso simplesmente dizer para uma pessoa sem conhecer, você só pode namorar pegando na mão, que é o namoro casto.
Não posso falar isso, eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que saber até onde ela pode ir. Aí vocês vão me falar, mas isso é perigoso, padre. Bom, mas Deus, enfim, coloca as coisas diante de nós para que a gente também viva em liberdade, né? Que a gente se descubra como pessoas em liberdade. E na teologia moral é muito importante aprender a usar a liberdade de maneira correta, amar a liberdade que Deus nos deu. E se alguma vez digamos assim, nessa prova da liberdade, a pessoa falha um pouquinho, tá bom, para isso está o sacramento da confissão, para se confessar, mas é importante se conhecer também. Claro, não se colocar em ocasião de pecado próxima, né? Não se colocar em ocasião próxima de pecado, eu troquei um pouquinho. Ocasião próxima de pecado, não. Se o cara sabe, ou se a menina sabe que ao beijar o namorado, se a menina sabe que ao beijar o namorado, ficar doida para ter relação sexual com ele, então é melhor não beijar, melhor só pegar na mão. Mas eu não posso falar isso para todo tipo de namorado, vocês me entendem? Agora, tem namorados que se beijam, enfim, não ficam doidos já para ter sexo, são pessoas que tiveram uma boa educação, né? Que têm um certo controle dos seus afetos e não sei o que mais, se beijam castamente, inclusive beijo na boca, beijo na língua, né? Sabem se abraçar castamente, que problema tem isso? Então, quer dizer, vocês entendem? Objeto, fim e circunstâncias, é o que o catecismo fala, a moralidade dos atos humanos depende não só do objeto, beijar, não só da intenção, o que a pessoa quer. E não só das circunstâncias, mas é o conjunto das três coisas, tá? Objeto, fim e circunstâncias que perfazem um ato moral. E não simplesmente o beijar em si, ou matar em si, e não simplesmente a intenção, como dizia, acho que é Santa Teresa, né? De boa intenção o inferno está cheio, né? Não basta a boa intenção. Eu já escutei isso, né? Alguma vez alguém falando assim que faz sexo com o namorado, mas na melhor boa intenção porque o ama, né? Isso não justifica nada. De boas intenções o inferno está cheio. Então se a intenção é boa, mas o objeto é mau, relações pré-matrimoniais, aí não pode, né? Tá bom? Claro, se o objeto é mau, não pode ter boa intenção com o objeto mau. Vocês estão entendendo? É o conjunto das três coisas. O objeto tem que ser bom, o fim tem que ser bom, as circunstâncias têm que ser boas. E além do mais, vocês sabem que a vida moral não é matemática, não é 1 mais 1 é 2, não funciona assim. Cada um tem uma sensibilidade, cada um tem umas paixões, cada um sabe como se movimentar, tem que saber com o passar do tempo como se movimentar nesse terreno assim meio escorregadio, né? As pessoas não são iguais. Por isso se costuma dizer que, pressupondo a doutrina católica sobre esses temas, o melhor conselheiro em questões de moral, sem dúvida alguma, é o confessor, o sacerdote. Por quê? Porque ele conhece as pessoas, tem praxe do confessionário, né? E sabe trabalhar cada pessoa de acordo com o que ela precisa, necessita. Então a gente fica por aqui hoje, espero não ter confundido muito a cabeça de vocês, mas a realidade é que a vida moral é mais complexa do que o que a gente pensa, né? Não é simplesmente a ação em si isolada. Hoje eu ensinei para vocês que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, não estou inventando, certo? Nós temos para avaliar uma ação moral, nós temos que estar atento a três coisas: objeto, fim ou intenção e circunstâncias. E é o conjunto das três que vão nos dar a bondade ou a maldade dessa ação moral, certo? Então, a gente fica por aqui e depois a gente vai ver aí novas questões aplicando a moralidade aos nossos atos concretos. Até a próxima. Até mais!